Bom dia, na santa paz do Senhor Jesus a todos. Sou Rita de Cássia, estou aqui na Igreja Evangélica da Paz, situada na rua Silva Jardim 503, no Macuca, em Santos, sob a direção do pastor Natanael Rinaldi Filho. Nós vamos hoje estudar um tema que se chama Conhecendo a Armadura de Deus. Na semana passada, nós falamos sobre a firmeza contra o inimigo. Como é uma continuação da semana passada, eu vou fazer um resumo breve. Então, se você quiser me acompanhar, abra a sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos ler do 10 até o 18. Mas, antes de tudo, eu quero orar. Vamos orar? Vamos conversar com Deus? Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, toma este dia nas tuas mãos, porque assim o Senhor fez. Muito obrigada, Senhor, pelo que o Senhor tem feito nas nossas vidas, pelo que o Senhor é, por tudo ainda que o Senhor ainda há de fazer. Através do seu Filho Jesus, que morreu por nós, pelos nossos pecados, pelas nossas enfermidades, para que hoje fôssemos filhos de Deus. Muito obrigada, meu Deus. Coloca agora esta palavra que vamos estudar nos corações dos meus irmãos, das minhas irmãs, do caro ouvinte, para que venha frutificar, para que venha dar força, para que venha trazer discernimento espiritual. É tudo isso e eu te agradeço, no nome de Jesus. Amém. Então, nós vamos ler o livro de Efésios. O livro de Efésios foi escrito por Paulo e nós vamos fazer uma recordação breve do que nós falamos na semana passada. Semana passada nós estudamos os versículos 10, 11 e 12. Então eu vou ler. Efésios 6, versículo 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Dos versículos 13 a 18, eu vou ler mais à frente, quando nós vamos iniciar nosso estudo conhecendo a armadura de Deus. Então, esses 3 versículos do capítulo 6 de Efésios, versículos 10, 11 e 12, nós falamos semana passada. Eu vou fazer uma síntese de tudo que nós falamos. Seria a conduta do crente na batalha espiritual. A partir do versículo 10, a Bíblia discorre sobre a batalha espiritual inevitável do crente contra as forças do mal. Queiramos ou não, a partir da queda do homem por seu pecado no Éden, iniciou-se uma batalha. Gênesis 3:15 indica a causa e a razão dessa batalha, que começou na inimizade declarada entre a antiga serpente, que é o diabo, e a semente da mulher, que é Jesus. O cumprimento desse conflito cósmico, teve seu clímax no Calvário, quando Jesus declarou a derrota de Satanás. Só podemos enfrentar e vencer esta batalha usando as armas espirituais providas por Deus, relatada no texto que nós vamos a seguir estudar. É preciso estar preparado para esta batalha, mediante os 3 elementos ensinados nos versículos 10 e 11. O primeiro ensinamento que os versículos 10 e 11 traz é o fortalecimento. Na batalha espiritual, só estão aptos para participar dela os que pertencem ao Senhor. Por isso, o apóstolo diz, irmãos meus, no versículo 10,
No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Em outras palavras, nenhum crente entra nesta batalha com as armas materiais ou físicas. É preciso estar cheio do poder do Espírito. O segundo elemento é o conhecimento. Que tem a ver o conhecimento com a armadura? Você poderia perguntar. Para termos a armadura de Deus, precisamos conhecer todo o equipamento dessa guerra espiritual. Precisamos estar revestidos da armadura de Deus, a sua panóplia, isto é, ter todas as armas necessárias para um combate. A armadura espiritual incompleta torna o crente vulnerável aos ataques satânicos. O outro elemento que é preciso para estarmos nessa batalha é o treinamento. O soldado precisa ser forte, conhecer e treinar o suficiente para entrar na batalha. A Igreja de Cristo é o quartel-general, onde os soldados são equipados e preparados. Somos treinados através do ensino sadio da Palavra de Deus. E o campo de batalha espiritual? Toda batalha tem seu campo de ação. Envolve vários aspectos bélicos, tais como o lugar, o inimigo, a estratégia e as armas de ataque e defesa. Então, o lugar de ataque dessa batalha está no versículo 12. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Então, no versículo 12, o local não se limita a alguma área geográfica e terrena, mas abrange todo e qualquer lugar onde o reino de Deus esteja. Onde estiver um crente fiel, ali se torna um campo de batalha. Paulo diz que não temos de lutar contra a carne e o sangue. Essa expressão, que denota o tipo de batalha, não é humana, não é de homens contra homens, mas é luta espiritual contra os inimigos espirituais. Paulo especifica que essa batalha ocorre nos lugares celestiais ou regiões celestiais. Esta expressão refere-se a uma posição espiritual elevada, uma conquista de todo crente verdadeiro. E os inimigos dessa batalha? Temos duas citações específicas que identificam nossos inimigos. O diabo, como está escrito no versículo 11, e as hostes espirituais da maldade, no versículo 12. Aí vem a pergunta: quem é o diabo? Vamos ler João 12, 31. João 12, 31. Quem é o diabo? João 12, 31. João 12, 31. Agora, está escrito assim: agora é o juízo deste mundo. Agora será expulso o príncipe deste mundo. O príncipe desse mundo é Satanás. Ele ainda está ativo e atualmente é o governante ou o príncipe deste mundo. Ele usa as coisas do mundo contra Cristo e a igreja. É por isso que somos ensinados que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. As hostes espirituais da maldade incluem principados, potestades e príncipe das trevas desse século.
São classes de demônios, isto é, anjos caídos, que realizam tarefas sobre o comando de Satanás, o chefe em várias áreas de atividades da vida humana. Agora nós vamos realmente entrar no nosso estudo conhecendo a armadura de Deus. Então nós vamos ler o livro de Efésios, capítulo 6, dos versículos 13 a 18. Licença um pouquinho. Abra sua Bíblia em Efésios 6. Nós vamos falar dos versículos 13 a 18. Diz assim a Santa Escritura: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, ficar firmes. 14. Estai, pois, firmes, tendo cingidos os vossos lombos com a verdade, e vestida a couraça da justiça, e calçados os pés na preparação do evangelho da paz, tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. 17. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Versículo 18. Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda perseverança e súplica por todos os santos. Aqui foi usada a metáfora. A metáfora do sistema militar, usada por Paulo, mostra que estamos em guerra no mundo espiritual. Então, estejamos, pois, cingidos com a armadura espiritual. A vontade de Deus é que nós sejamos revestidos de toda a armadura espiritual. Na lição anterior, nós estudamos sobre a firmeza contra o inimigo e recordamos os versículos 10, 11 e 12. Então, vimos que é uma guerra espiritual, pois nossa luta não é contra carne e sangue. Aqui o apóstolo Paulo usa a metáfora da armadura para mostrar a realidade dessa guerra. Assim veremos que o apóstolo usou os instrumentos bélicos como metáfora de uma realidade que todos vivemos. Há uma batalha espiritual e para enfrentá-la precisamos estar bem preparados com as armas espirituais. Devemos estar prontos e armados a fim de lutarmos e vencermos essa guerra. No dicionário teológico, a palavra guerra significa o recurso das nações para tratar de resolver diferenças pelas forças das armas. As guerras sempre são produtos da pecaminosidade humana, seja por instigação imediata ou causa indireta. A Bíblia registra cerca de 20 batalhas principais. Pessoas de todas as civilizações antigas, egípcia, assíria, babilônica, grega e romana, estavam acostumadas com a presença dos soldados no meio do povo. E a palavra profética anuncia guerras até o fim dos tempos. Os antigos encaravam a guerra como algo sagrado. Era usado oferecer sacrifícios antes da partida das tropas militares para a batalha, a fim de invocar das divindades a proteção e a vitória. Isso está em Jeremias, capítulo 51, verso 27. Pode anotar e ler depois. Essa prática era também generalizada em Israel. Deus permitia
e às vezes até ordenava a guerra no período do Antigo Testamento. Isso está em 1 Samuel 23, dos versículos 2 a 4. A guerra aparece nas Escrituras no sentido figurado, para ilustrar a luta contra a morte. O enfoque metafórico representando a nossa luta espiritual contra os inimigos da nossa salvação. Vamos ler 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. 1 Timóteo 1,18. Diz assim a palavra: Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia. Então, aqui está. E nós temos que lutar contra os nossos inimigos, lutar bem. A palavra guerra, batalha, luta, combate, peleja, são termos do dia a dia para indicarmos, muitas vezes, um debate ou discussão e também para nos referirmos às dificuldades da vida. Mas a metáfora aqui se aplica na defesa e no combate espiritual, na pregação e no ensino da palavra. A armadura do soldado romano. A sociedade contemporânea do apóstolo Paulo conhecia com abundância de detalhes toda a armadura do soldado romano. Assim, o apóstolo escreveu aos Efésios de sua prisão domiciliar em Roma, vigiada pela guarda pretoriana. Paulo convivia com esses soldados diariamente e conhecia com detalhes a armadura daqueles que o vigiavam. Aqui. A armadura de Deus. Mesmo depois de tomar toda a armadura de Deus, o apóstolo nos exorta a ficarmos firmes. Depois da vitória, o soldado romano permanecia em pé e vitorioso. Paulo acrescenta: tendo cingidos os vossos lombos com a verdade. Isso significa usar a verdade como um cinturão. Essas metáforas são apropriadas, pois usam as coisas da vida diária, conhecidas de todos, para esclarecer verdades espirituais. Então, nós vamos ler aqui com mais detalhes. Nós vamos ler aqui com mais detalhes sobre a armadura de Deus. Quando um homem e uma mulher se voltam para Deus, se convertem, se tornam filhos de Deus, filhas de Deus. Não somente herdam as suas bênçãos, como também os seus inimigos. O maior inimigo de Deus é Satanás, cujo propósito é destruir a sua obra. Mas Jesus veio para destruir as obras do diabo. Vamos ler em 1 João 3, versículo 8. Primeira carta de João 3, versículo 8. Diz assim: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Para isto, o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. Satanás é um anjo caído e, como tal, é apenas um ser criado. Ele não é de forma nenhuma igual ao Criador. Embora Satanás
seja superior à humanidade em inteligência e força. Ele é em tudo inferior a Deus. Vamos ler o livro de Isaías, capítulo 14. Isaías, capítulo 14, os versos 12 a 18, falando... Isaías, capítulo 14. Glória a Deus. Falemos de Jesus. Jesus está voltando. Então vamos falar de Isaías 14, dos versos 12 a 15. Vamos lá. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva, como foste lançado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração, eu subirei ao céu, e acima das estrelas de Deus, exaltarei o meu trono, e no monte da congregação me assentarei, da banda dos lados do norte. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. E contudo levado serás ao inferno, ao mais profundo do abismo. Então, nós lemos aqui sobre Satanás. Era um anjo de poder e entrou no coração dele a soberba, querendo ser mais do que Deus. Quando ele fala, subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Aí ele caiu. Os cristãos têm dentro de si o poder de Cristo ressuscitado, os que os protege. Vamos ler 1 João 4,4. 1 João 4,4. Diz assim, filhinhos, sois de Deus, e já os tendes vencido, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Refletindo um pouquinho esse texto, as Escrituras destacam o fato de o Espírito Santo habitar no crente. É por meio do Espírito Santo que podemos vencer o mal que há no mundo, inclusive o pecado, Satanás, provações, tentações, tristezas, perseguições e falsos ensinos. E podemos, então, vitoriosamente cumprir a vontade de Deus para a nossa vida. Os cristãos, então, têm dentro de si o poder do Cristo ressuscitado que os protege. Nós lemos 1 João 4,4. Além disso, eles receberam a armadura completa de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Lemos em Efésios 6,11. Cada peça da armadura deve ser vestida para ajudá-los a resistir às tentações e os ataques do maligno. Voltemos ao Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6, o versículo 14, diz assim, estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade e vestida a couraça da justiça. A área da cintura, ou abdômen, era em geral considerada o centro das emoções. Cingir essa área com a verdade é obrigar as emoções a crerem na verdade. Com frequência, uma pessoa conscientemente se permite crer numa mentira por causa do medo ou da autocomiseração. Os crentes devem manter um compromisso com a verdade, quaisquer que sejam as repercussões.
Vamos ler João 8, versículo 32 e 36. João 8, os versículos 32 e 36. 32 diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O 36: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos meditar no versículo 32, que fala: a verdade vos libertará. No contexto da existência e conhecimento humano, muitas coisas são verdadeiras. Há, no entanto, uma só verdade que libertará as pessoas do pecado, da destruição e do domínio de Satanás. A verdade de Jesus Cristo, que se acha na palavra de Deus. As Escrituras, especialmente a revelação original de Cristo e dos apóstolos do Novo Testamento, dão testemunho da verdade que nos liberta do pecado, do mundo e do poder demoníaco. Não é necessário mais revelações de verdades para completar o Evangelho de Cristo ou para torná-lo mais adequado. Não precisa ser acrescentado mais nada. A verdade salvífica é revelada da parte de Deus somente pelo seu Espírito. Não procede de nenhuma pessoa, nem da sabedoria humana. Muito bem. Efésios 6:14. Efésios 6:14. Vamos lá. Diz assim: estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade, vestida a couraça da justiça, vestindo-vos da couraça da justiça. O peito geralmente é considerado como o lugar da alma. Devemos manter o coração puro e justo, porque o pecado dá ao inimigo um ponto de apoio. Então, confissão e perdão com base no sangue de Cristo purificam o coração. 1 João 1:9. 1 João, primeira carta de João, capítulo 1, versículo 9. Diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Então, seria a confissão dos pecados e o perdão de Cristo. Muito bem. Então, confissão e perdão com base no sangue de Cristo purifica o coração, não dando brecha para o inimigo. No versículo 15 de Efésios 6, e calçados os pés na preparação do Evangelho da paz. Só um minuto. Calçados apropriados permitem que os pés caminhem de um lado para outro. Os crentes devem estar ocupados com os negócios do Pai, isto é, com a difusão do Evangelho da paz e da reconciliação. Um destemido senso desta missão mantém o cristão firme na direção certa. Vamos ler Mateus 28, um texto conhecido, 19 e 20. Mateus 28. Mateus 28, 19 e 20. Diz assim: portanto, ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Então, nós temos que estar ocupados com as coisas do Pai.
que seria a difusão do evangelho, da paz, da reconciliação. Nisso nós estaremos fazendo o propósito que Deus quer nas nossas vidas, pregar o evangelho, o ide, o ensinai, o batizar. Glória a Deus. Efésios 6:16. Tomando sobretudo o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. O maligno é o acusador de nossos irmãos. Vamos ler isso em Apocalipse 12, versículo 10. O acusador. Apocalipse 12, versículo 10. Diz assim: E ouvi uma grande voz no céu que dizia: Agora chegada está a salvação, e a força e o reino do nosso Deus, e o poder do seu Cristo, porque o acusador de nossos irmãos é derribado, o qual diante do nosso Deus os acusava de dia e de noite. Tremendo. Então, o maligno é o acusador dos nossos irmãos, lemos isso. E mandará seus dardos de fogo para produzir dúvida, medo e culpa. Então, a fé age como um escudo invisível que desvia dessas falsas acusações. Vamos ler Hebreus 11:6. Hebreus 11:6. Hebreus capítulo 11, versículo 6. Diz assim: Ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que ele existe e que é o galardoador dos que o buscam. Glória a Deus, Senhor. Então, a fé. No versículo 17 de Efésios 6, versículo 17. Tomai o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Então, nós lemos o capacete da salvação. Agora, nós vamos falar sobre a espada do Espírito. A palavra de Deus, a única arma ofensiva dessa armadura, foi usada pelo Senhor Jesus contra Satanás. Está em Lucas 4, dos versos 1 a 13, que é a tentação de Jesus no deserto. A palavra viva, ela é poderosa, eficiente e instrutiva. No versículo 18 de Efésios 6, diz assim: Orando em todo tempo, com toda a oração e súplica no Espírito, e vigiando nisso com toda a perseverança e súplica por todos os santos. A oração abre os canais entre nós e Deus. No meio da batalha, nós, como crentes, devemos nos manter em constante comunicação com o nosso Deus, para receber orientação e estímulo. Nossas orações uns pelos outros são importantes e eficientes. A guerra do cristão contra as forças espirituais de Satanás exige dedicação à oração, isto é, orando no Espírito, em todo o tempo, com toda oração e súplica, por todos os santos, com toda a perseverança. A oração não deve ser considerada apenas mais uma arma, mas parte do conflito propriamente dito, onde a vitória é alcançada mediante a cooperação com o próprio Deus. Deixar de orar diligentemente sobre todas as formas de oração, em todas as situações, é render-se ao inimigo e deixar
de lutar. Vamos ver aqui no livro de Neemias, capítulo 4, vai falar das estratégias de Neemias. Eu não vou ler todos os versículos, porque são muitos que a gente vai falar. Mas Neemias, livro de Neemias, que é um livro histórico. Ele era um copeiro, depois tornou-se governador. Então, aqui eu tenho um quadro comparativo. O livro de Neemias é um livro histórico sobre a reconstrução dos muros de Jerusalém em 52 dias. Nós estamos quase terminando. Então, nós vamos ver esse quadro sobre as estratégias de Neemias e as manobras de seus inimigos. Então, primeira estratégia de Neemias. Neemias dedicou-se ao trabalho de Deus. Está em Neemias 2, de 6 a 9. E as manobras de seus inimigos ridicularizaram Neemias, em Neemias 2, 19. Neemias orou reconhecendo a soberania de Deus e a ilegitimidade de seus inimigos, Neemias 2, 20. E as manobras de seus inimigos escarneceram dele, em Neemias 4, 1 a 2. Neemias orou pedindo a Deus que atentasse para o seu opróbrio e recusasse perdoar seus inimigos, Neemias 4, de 4 e 5. E os inimigos conspiraram para atacar e criar confusão, Neemias 4, versículos 7 e 8. Neemias orou e montou guarda, Neemias 4, 9. Tomando as precauções necessárias, Neemias 4, 13. E conclamando os homens a lutar por suas famílias, Neemias 4, 14. E os seus inimigos usaram a opressão interna resultante de sua própria injustiça, Neemias 5, de 1 a 5. Neemias conduziu o povo a se arrepender, confessar e fazer reparação, Neemias 5, do versículos 1 a 19. E os inimigos planejaram fazer mal a Neemias, capítulo 6, versículos 1 e 2. Neemias mostrou determinação, Neemias 6, versículo 3. E aí os inimigos criaram uma distração, Neemias 6, 4. E espalharam notícias falsas para atemorizar o povo, Neemias 6, versículos 5 e 7. Neemias refutou a maledicência de seus inimigos, Neemias 6, versículo 8. E orou pedindo forças, Neemias 6, versículo 9. Os inimigos conspiraram para desacreditar Neemias, Neemias 6, versículo 10. Neemias foi um modelo de retidão, Neemias 6, 11. Recebeu o discernimento de Deus, Neemias 6, 12. E orou pedindo a Deus que se lembrasse de seus inimigos, Neemias 6, 14. Os inimigos escreveram cartas para assustar Neemias e desanimar o povo, Neemias 6, 19. Neemias tomou providências para proteger as portas, Neemias 7, versículo 3. E os inimigos fizeram alianças internas. Eliasibe deu espaço para Tobias, inimigo de Neemias. Neemias 13, versículos 4 e 5. Neemias tirou da casa de Deus os pertences do seu inimigo. Neemias 13, versículo 8. Os inimigos persistiram em seus atos de injustiça. Neemias 13, versículos 10, 15 e 16. E por último, Neemias opôs-se à injustiça. Neemias 13,
versículos 11, 17, 25 e 28. E os inimigos fizeram concessões desonrosas, especialmente quanto a casamentos mistos. Está em Neemias 13, versículos 23 a 25. Então, vimos aqui que a batalha espiritual começa quando o inimigo Satanás percebe que alguém está tentando buscar os propósitos de Deus ou proteger o bem-estar do povo de Deus. Neemias chamou a atenção de seus inimigos, Sambalate e Tobias, que muitos se desagradaram quando Neemias começou a trabalhar na reconstrução dos muros de Jerusalém e empregaram várias estratégias para impedir Neemias de realizar a sua tarefa. Essas estratégias do inimigo continuam sendo usadas até os dias de hoje, mas Neemias tomou providências que o ajudaram a perseverar e concluir a sua tarefa. Essa comparação eu achei bem pertinente ao tema, né? Porque mostra as estratégias de Neemias sempre se colocando diante de Deus, orando, buscando direção, conduzindo o povo para se arrepender. E aí, a cada situação que Neemias fazia, o inimigo, logo em seguida, já dava uma manobra. A gente vê que é bem detalhado os versículos e os capítulos são seguidos. Então, a gente vê que os inimigos Sambalate e Tobias se desagradaram de Neemias e queriam por tudo que ele parasse a reconstrução dos muros de Jerusalém, que foi levantado em 52 dias. Esse é o nosso Deus. Concluindo, os crentes precisam dessa armadura de Deus ainda hoje. Isso porque sabemos que os inimigos da igreja não são agentes humanos. Estão por trás deles os demônios, liderados pelo seu maioral, o diabo. Os recursos apresentados aqui, que nós vimos, são importantes e poderosos para expelir todas as forças do mal. Concluindo, nós vamos orar agora. Senhor, meu Deus, meu Pai, no nome de Jesus, lemos a Tua palavra, estudamos, meditamos, refletimos, e a cada detalhe vimos aqui o Senhor pondo as Suas mãos poderosas sobre os líderes e dando resposta aos inimigos que se levantam contra nós. Sabemos, Pai, que a nossa guerra não é carnal, mas é uma guerra espiritual contra a igreja do Senhor Jesus. E nós, como crentes, tendo essa visão, essa realidade, conhecendo os nossos inimigos, os poderes deles, nós também podemos usarmos a tua armadura, porque a tua armadura nos protege, como nós lemos aqui. Escudo da fé, o calçado, os pés, capacete da salvação, a espada do Espírito. Tudo isso nessa armadura mostra que nós somos totalmente dependentes do Senhor para termos vitória nas nossas lutas. Que o Senhor, meu Deus, meu Pai, possa levantar pessoas fortes, firmes, perseverantes, que lutam até o fim por a causa justa que é a igreja do Senhor Jesus. A palavra fala que o inferno não prevaleceria contra a tua igreja. Hoje, no dia de hoje, nós vemos lutas espirituais contra as igrejas do Senhor. Mas nós também podemos lutar, vestindo a armadura de Deus. Meu Deus, que possamos ser firmes nas orações, na comunhão uns com os outros, ajudando os irmãos mais fracos na fé. Que nós possamos, ó Deus, nos levantarmos como homens e mulheres de Deus aqui na terra, para defendermos a igreja do Senhor Jesus Cristo. Abençoa, meu Deus, cada pessoa que escutou, cada família que meditou junto comigo, que o Senhor entre com providências também nos seus lares,
dando as vitórias que cada um deles precisam, Senhor, para que teu nome seja honrado e glorificado. Nesta manhã, Senhor, eu abençoo a todos em o nome do Senhor Jesus. Em nome de Jesus, eu te agradeço por esse momento precioso. Para a glória do teu nome. Amém.